Base falando. Informe sua posição. Câmbio. Estou de pé. Muitos foram abatidos no caminho. Há muitos inimigos. Espera. Já visto meu alvo. Câmbio. Positivo. Prossiga, cristão. Câmbio. Tua palavra trouxe salvação, o discernimento, imunidade para o meu coração. Ela me leva a outra dimensão, para combater o mal nas regiões celestiais. Por isso lutei até transpirar, na guerra sem carne, sem sangue a derramar. Guardei os meus pés, o meu coração. Protegida estou, segurando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor. Na batalha eu ganhei proteção. Totalmente protegida estou, segurando a espada na mão. Meu currículo é de campeão. Rei dos reis, na palavra estou de pé, e na palavra é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei quando li Efésios 6. Tua armadura usei, e com muita precisão me defendi e ataquei. Com a mente protegida estou, Segurando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor. na batalha eu ganhei proteção. Protegida estou, segurando a espada na mão. O meu currículo é de campeão. Rei dos reis, na palavra estou de pé, e na palavra é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei quando li Efésios 6. Tua armadura usei, e com muita precisão me defendi e ataquei. Igreja, Glória a Deus, de quem é a vitória? é do povo de Deus. Igreja, Glória a Deus, de quem é a vitória? é do povo de Deus. Eu tenho o capacete da salvação, Eu tenho o capacete da salvação. a coraça da justiça no meu coração. Coraça da justiça no meu coração. Guardei os pés Na preparação, do evangelho, eu já tenho em minhas mãos. espada, escudo, estou pronto pra lutar. Defesa, ataque, não posso vacilar. A porta do inferno nunca prevalecerá contra a igreja que não para de orar. E na palavra é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei. Quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão, Me defendi, Rei dos reis, na palavra estou de pé, e na palavra é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei quando li Efésios 6. Tua armadura usei, e com muita precisão me defendi e ataquei. Cristão. Na escuta. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Câmbio. Irmãos, é bom podermos mais uma vez ter esse tempo de estudo da Palavra do Senhor. Nós estamos aproximando do fim dessa série sobre a armadura de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o capacete da salvação.
E eu espero que realmente cada um de nós possa estar aprendendo mais sobre a armadura que Deus tem nos dado para que no dia a dia nós possamos usar todas essas ferramentas ou esses utensílios que fazem parte da armadura de Deus para podermos, diante dos ataques do inimigo, lembremos que nós, nesse mundo, enfrentamos uma batalha espiritual e que nessa batalha nós possamos ser mais do que vencedores por aquele que nos amou, sabendo que a nós é dada essa armadura para nos ajudar no nosso dia a dia como crentes. Antes de nós lermos a palavra do Senhor, começar com o texto que nos tem servido de base para o estudo, que é a Epístola aos Efésios, capítulo 6, versos 10 a 20, nós vamos orar. Pai, nós somos gratos pelo privilégio que Tu nos dás de podermos mais uma vez chegarmos para estudarmos a Tua Palavra. Ó Deus, a Tua Palavra nos diz que através da Bíblia nós podemos conhecer-Te mais, e esse é o desejo do nosso coração. Mais do que conhecimento, nós queremos, ó Deus, poder aplicar esse conhecimento nas nossas vidas para que em tudo, Pai, nós possamos fazer a Tua vontade. Abençoa, ó Deus, a Tua igreja, cuida de nós, supra as necessidades do Teu povo, protege-nos, ó Deus, durante esses dias, ó Deus, que nós temos visto tanto sofrimento, pessoas, ó Deus, que têm perdido, ó Deus, as suas vidas por causa desse vírus. Protege-nos, ó Deus, do mal e ajude-nos, ó Deus, a procurarmos estar bem perto de Ti. Tudo, ó Deus, que nós fizermos, ó Deus, seja para a glória do Teu santo e bendito nome. Dá-nos a Tua bênção. Nós oramos pedindo todas essas bênçãos no nome precioso do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Efésios capítulo 6, versos 10 a 20. Eu espero que o irmão tenha a sua Bíblia, então pode seguir a leitura que estarei fazendo. Diz assim a palavra do Senhor: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçais os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar livremente dele, como me convém falar. Nos estudos anteriores eu disse que a armadura de Deus é uma metáfora na Bíblia que lembra os cristãos sobre a realidade da batalha espiritual e fala da proteção que, como filhos de Deus, nós podemos ter quando nós tomamos posse dessa armadura que a nós é dispensada. Nós já falamos até agora sobre o cinturão da verdade, o peitoral da justiça, o Evangelho da paz. Na semana passada nós falamos sobre o escudo da fé. Eu vos disse que esse escudo constitui uma barreira impenetrável contra os ataques do inimigo,
O diabo nunca irá parar de atirar as suas flechas flamejantes e para nos destruir. Ele vai procurar sempre encontrar uma brecha, porque essa é a sua missão. Jesus, falando sobre ele, disse que ele tem como propósito de matar, roubar e destruir. Por isso, tomando posse da armadura de Deus, usando o escudo da fé, nós poderemos nos proteger das artimanhas do diabo e das setas que vêm em nossa direção, com o intuito de nos atingir, de matar-nos espiritualmente. Hoje nós falaremos sobre o capacete da salvação. Na próxima semana nós terminaremos essa série falando sobre a espada do Espírito. O capacete romano era chamado Galia. E nós temos esse capacete, que era o estilo do capacete romano. E ele ajudava a proteger os soldados romanos do ataque que os inimigos infligiam contra os soldados. Nessa parte frontal do capacete, cerca de 10 centímetros acima do ar, há esse módulo que protege a testa. Era usado para proteger a testa. E também para impedir os golpes da espada que podiam causar ferimentos mortais na cabeça. Nessa parte traseira do capacete, nós vemos cá como que uma ligeira curvatura que protegia do ataque quando as flechas eram lançadas contra os soldados para não atingirem diretamente a cabeça. E nós temos essa curvatura aqui que ajudava a proteger os soldados romanos. E Paulo fala também do capacete da salvação. E ele diz que, assim como o soldado romano usava esse capacete para proteção, nós precisamos também tomar posse do capacete da salvação para nos ajudar a proteger-nos de tudo que o diabo atira contra nós. Pensamentos que vêm como flechas, pensamentos que vão fazer com que nós duvidemos sobre a salvação, duvidemos da proteção de Deus, da promessa de que Deus está bem perto. E então é muito importante que nós possamos também usar esse capacete, porque usando esse capacete, nós teremos também a capacidade de podermos saber ajuizar como reagir diante dos ataques do inimigo. Saber que tudo o que nós vamos fazer, a nossa resposta diante dos ataques do inimigo deve ser pautada pelo pensamento de que nós somos peregrinos nesse mundo, mas por causa da salvação que nos é outorgada através de Jesus Cristo, nós temos que viver uma vida diferente, ter uma resposta diferente aos ataques que vêm contra nós e estarmos protegidos mentalmente para saber sempre dar uma resposta à altura dos verdadeiros filhos de Deus diante desses ataques que a nós é infligido. Paulo, então, nos traz essa ideia que precisamos desse capacete, porque vamos ser atacados pelo diabo. Os filhos de Deus serão constantemente atacados pelo diabo. Talvez o meu amado amigo está perguntando quem são os filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. É o pensamento que muitos têm. Nós somos filhos de Deus. Eu lembro quando criança, ainda em Cabo Verde, muitas vezes quando havia uma festa na casa do vizinho, mesmo não sendo convidados, nós costumávamos dizer: eu também vou para aquela festa porque eu sou filho de Deus, não é? Porque filho de Deus eu também devo ter os privilégios, mesmo não sendo convidados para a festa. Então, esse é o pensamento que muitos de nós temos. Mas realmente será que todos nós somos filhos de Deus?
A palavra de Deus nos diz que os filhos são apenas as pessoas que tomaram a decisão de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Sim, filhos são pessoas que chegaram a um momento da sua vida e reconheceram o pecado e reconheceram a necessidade da salvação. E posteriormente à salvação, nós recebemos então o capacete da salvação, mas quando nós chegamos ao ponto de reconhecermos que somos pecadores e buscarmos a Deus, a palavra do Senhor nos diz, através de Jesus, ali nós passamos a ser feitos filhos de Deus. Antes somos criaturas de Deus. A palavra de Deus nos diz, essas palavras falam-nos sobre essa realidade, dizendo que a todos quantos o receberam, João disse, Deus deu-lhes o privilégio de serem feitos filhos de Deus. Então, filhos são apenas as pessoas que tomaram a decisão de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E como filhos, meus amados irmãos e amigos, nós seremos atacados. E é por causa disso é que Paulo nos deixa saber que, como cristãos, nós temos recebido uma armadura. Essa armadura é-nos dada no momento da salvação, conhecido como a armadura de Deus, para que, como filhos, nós possamos ter vitórias diante dos ataques do inimigo. E esses ataques são infringidos contra nós com o objetivo de fazer com que nós percamos realmente a noção de que a nossa vida deve ser visualizada não somente no aqui e no agora, mas tem uma repercussão para a eternidade. Então, tudo quanto nós vamos fazer neste mundo agora, diante dos ataques do inimigo, também o nosso pensamento deve estar focalizado com o que vai acontecer na eternidade. A palavra de Deus nos desafia para que nós possamos, então, tomar posse dessas promessas do capacete da salvação, da armadura de Deus. E sendo filhos de Deus, essa armadura também vai nos ajudar a entender que nós não estamos sozinhos e que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Segundo a carta aos Romanos, que Paulo escreve no capítulo 8, versos 38 a 39, que nos diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem está falando é Paulo. Paulo teve um encontro com Jesus Cristo na estrada de Damasco. A sua vida foi completamente mudada. E nós, quando a nossa vida também é mudada, nós também, por causa de usarmos agora o capacete da salvação, ele vai nos ajudar a ter uma mente focalizada. Não, eu sou salvo, eu tenho a presença de Deus, e mesmo que o inimigo venha tentar fazer de tudo para me destruir, ele não vai conseguir. Por quê? Porque eu tenho a presença de Deus. O capacete da salvação, também bem como o peitoral da justiça, trazem a nós uma grande realidade, que nós temos sido salvos e também justificados por causa do que Jesus Cristo fez por nós. Estamos falando sobre a salvação, capacete da salvação, falar de ser salvos. E a pergunta é: salvos do quê? Por que é que nós precisamos da salvação? Por que é que nós precisamos realmente de um Salvador? Jesus fala sobre a salvação. Ele, nos seus sermões, principalmente no sermão, nós encontramos no Sermão da Montanha, ele fala sobre esse tópico. E também no livro de João, nós encontramos que Jesus
falando de salvação, ele nos diz que a salvação é outorgada a nós através do Filho de Deus, ou seja, através da sua própria pessoa. Nós lemos em João capítulo 3, versos 16 a 18, essas palavras. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça ou não morra, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Jesus Cristo falou sobre salvação. E ele nos deixa entender que salvação somente é possível através da sua própria pessoa. Agora, nós somos salvos do quê? Nós somos salvos. Por que é que precisamos de salvação? Meus amados, nós precisamos de salvação porque se nós morrermos nos nossos pecados que nos afastam de Deus, o pecado realmente nos afasta da comunhão com Deus, nós iremos para o inferno. Infelizmente, há muitas pessoas que não gostam de ouvir sobre o inferno. Pastores não falam, muitos não falam sobre a realidade do inferno porque não querem amedrontar pessoas. Mas a palavra de Deus fala sobre o inferno. E é por causa disso também que nós precisamos de um Salvador. Para nos salvar do quê? Para nos salvar das consequências que o pecado que advém por causa do nosso pecado. E a consequência é de sermos separados completamente de Deus e de vivermos longe da presença de Deus. Jesus falou sobre o inferno. Em Mateus capítulo 10, versículo 28, Jesus disse: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que é capaz de destruir a alma e o corpo no inferno. Em Mateus capítulo 13, versos 49 a 50, Jesus, referindo-se ao fim dos tempos, ele deixa-nos saber que os anjos sairão e separarão os maus dentre os justos. E ele diz, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Em Lucas capítulo 12, verso 5, Jesus nos fala de quem nós devemos temer. E ele nos diz também aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, eu vos digo, temem. Sim, temamos realmente o inimigo, Satanás. Ele vai fazer de tudo para realmente nos colocar no inferno. Por quê? Porque ele sabe que ele não pode atingir a Deus. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer de tudo para atingir os filhos de Deus. Meus amados irmãos, a duração no inferno é interminável. É um lugar terrível. E a palavra de Deus nos diz que é reservado para todos aqueles que são condenados. Os ocupantes, as pessoas que serão lançados do inferno são o diabo, os anjos maus e todos os seres humanos que ainda não foram salvos. Se você nunca aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você não está salvo. Você precisa pedir a Deus, pedir perdão dos seus pecados, porque a palavra do Senhor nos diz que se nós não fizermos, tomarmos essa decisão de abrir o nosso coração e aceitar o Salvador, nós poderemos, se morrermos, sermos separados de Deus e irmos parar no inferno. Por isso, essa é uma advertência para ti hoje, meu amado amigo. Entrega o teu caminho ao Senhor, porque um Salvador nós temos para cada um de nós. Não é? Nós temos uma história por um mundo, mas principalmente essa história fala do Salvador Jesus Cristo, que nos garante a presença eterna ali no céu com Ele. Mas, meus amados irmãos, amigos, se nós não fizermos essa decisão, nós seremos lançados no inferno e ali nós haveremos de sofrer eternamente. No inferno, você nunca dorme, descansa ou encontra um momento de tranquilidade. Qualquer forma de descanso é completamente inexistente e não há como escapar, mesmo mentalmente. Alguém escreveu essas palavras: ninguém vive sem Deus.
Ele dá-nos a cada um respiração que precisamos. Sua bondade nos rodeia. Ele faz nascer o sol tanto para o justo como o injusto. Ele envia chuva sobre os injustos, bem como os justos. Ele dá-lhes a beleza da noite de verão. Talvez você tenha experimentado o seu amor ou presenciado as suas bênçãos. Mas no inferno tudo isso vai ser retirado de você. Toda a dignidade que você tem agora ou imagina ter de Deus será retirada de ti. Os ímpios perecerão no inferno com fogo, mas não serão consumidos. Eterna destruição. Meus amados irmãos, é por causa disso que nós precisamos de um Salvador. E essa é a boa notícia que nós encontramos no Evangelho. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte. Morte espiritual. Separação da presença de Deus. Mas a boa dádiva, o dom gratuito, é a vida eterna através de Jesus Cristo. Nas palavras de Paulo, em Romanos capítulo 6, versículo 23. O pecado nos afasta de Deus. O pecado é transgressão voluntária contra uma lei de Deus, contra a lei de Deus conhecida. Quando nós sabemos fazer o bem, nós decidimos fazer o que é mau, nós pecamos contra Deus. Mas, meus amados amigos, quando nós chegamos o Espírito Santo fala a nós que nós precisamos entregar a nossa vida nas mãos de Deus e pedir perdão dos nossos pecados. Então, Jesus Cristo, que é o Salvador, Ele vem e Ele perdoa os nossos pecados. E nós realmente podemos agora viver na Sua presença eternamente. O pecado nos afasta de Deus. Mas Jesus Cristo, através da Sua morte expiatória no sentido de que quando Jesus morreu, Ele tomou sobre Ele o lugar que nós merecíamos. Ele tomou o meu lugar, Ele tomou o teu lugar. E Ele realmente morreu numa cruz para que através da Sua morte nós pudéssemos viver. Através da Sua morte nós pudéssemos ser justificados, tornarmos-nos justiça de Deus. E por isso, meus amados amigos, nós precisamos entender que a salvação é somente através de Jesus Cristo. Paulo fala dessa realidade no livro de Efésios, capítulo 2, versos 8 a 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva de Deus, é presente de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. É a dádiva de Deus. E por isso, meus amados irmãos, o que nós precisamos fazer é aproximar de Deus e dizer: ó Jesus, eu reconheço o que Tu fizeste por mim. Tu morreste por mim para que realmente eu pudesse ser salvo. E a partir do momento que você tomar essa decisão, você poderá experimentar salvação. A salvação nos garante paz com Deus. E o direito de um dia vivermos com Ele eternamente por causa do que Jesus Cristo fez por nós. Agora, a pergunta é: o que é que salvação tem a ver com o capacete? Eu já falei sobre Paulo falando sobre o capacete da salvação. Eu disse que vai ajudar-nos em relação à questão da perspectiva das bênçãos futuras, mesmo vivendo nesse mundo de hoje. Então, o capacete da salvação vai fazer é ajudar-nos a sempre manter o foco. Nós somos peregrinos. Esse mundo nós vamos passar por lutas, vamos passar por problemas, vamos passar por provação e privação. Mas nós temos uma salvação garantida através de Jesus Cristo. O que é que precisamos fazer? É manter fiéis, continuar avançando nesse caminho, e um dia nós haveremos de receber a coroa que a nós é prometida por Deus. Nós encontramos Paulo falando sobre essa esperança que tem a ver com o capacete da salvação no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5,
versos 8 a 11, ele nos diz: nós, porém, que somos de dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. O capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de facto vocês estão fazendo. O capacete vai nos ajudar, então, meus amados irmãos, a manter o foco. Que há uma coroa para nós, há uma promessa para nós da vitória na presença de Deus. Nós vamos passar por lutas, por provações e privações neste mundo, mas o importante é de nós continuarmos essa caminhada. Seguir o exemplo de Paulo. Ele passou por momentos difíceis. Ele deu o seu testemunho das tribulações que ele passou. Mas é interessante que Paulo escreve aos Romanos, dizendo no capítulo 8, versículo 18, essas palavras: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Com a glória que nos será revelada. E no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, ele, então, falando da sua vida, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Em termos de conclusão, eu gostaria de vos dizer que os capacetes históricos exibiam uma insígnia para identificar em que exército o soldado lutava. O capacete da salvação nos coloca do lado de Jesus Cristo, porque nesse capacete na insígnia está escrita Jesus. Ele é o nosso capitão e com ele nós teremos mais do que vencedores. Por isso, meu amado irmão, o desafio é: coloque o teu capacete, o capacete da salvação. O inimigo vai atirar as suas setas, não é? Ele vai fazer de tudo, mas serás protegido na frente, de trás. E o desafio é nunca retira o capacete, sempre pensando na tua salvação que conseguiste através de Jesus Cristo. Agora, continue vivendo perto de Deus, crescendo na graça e no pleno conhecimento de Jesus e procurando sempre viver em conformidade com a sua palavra, porque a todos nós que temos aceito a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós temos reservado nos céus uma herança incorruptível e bênçãos, grandes bênçãos. Mesmo diante das lutas dessa vida, que o nosso foco esteja realmente na salvação que nós teremos. Já temos, mas que será completa quando nós estivermos na presença de Deus. Que Deus nos abençoe e que cada um de nós possa continuar a procurar fazer a sua vontade e a viver em conformidade com ela. Tenhamos uma boa noite e que Deus te abençoe. Deus conosco.